Olá, muito boa noite, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência ao vivo aqui na Rede TV, nesta semana em que nós comemoramos um ano de programa. Nesta semana também, o STF afastou por unanimidade Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados. O tribunal pretendia ter julgado também, aliás, ontem, quinta-feira, uma ação da Rede, que também pedia a saída de Cunha. O ministro Teori Zavascki acabou acatando aquele pedido do procurador Rodrigo Janot de dezembro do ano passado. Nesta semana também, a tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental do Brasil, completou 6 meses. No mesmo dia em que a usina de Belo Monte foi inaugurada, aquela que gerou tanta polêmica por causa dos impactos ambientais. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente se lembra de Marina Silva, a minha entrevistada desta sexta-feira. Marina Silva, por favor. Muito bem-vinda. Obrigada. Por favor. E a gente fala em meio ambiente, lembra de Marina Silva porque foi ministra do meio ambiente ou porque foi seringueira, porque conheceu Chico Mendes, porque teve toda uma vida ligada à floresta amazônica? Eu acho que é tudo isso junto, né? Acho que a trajetória de vida e o que depois isso se traduziu nas escolhas políticas que eu fiz e, obviamente, que eu acho que o coroamento dessas escolhas foi o Ministério do Meio Ambiente, quando conseguimos fazer um programa para combater o desmatamento, que reduziu o desmatamento da Amazônia em 80% nos últimos 10 anos. Acho que toda essa trajetória e ter nascido e me criado na floresta, com certeza, ajudou muito a tudo isso. Inclusive, tenho na plateia aqui o Capô Bianco, que foi meu secretário executivo e que me ajudou, na época, junto com outras pessoas, a conceber o plano. Marina Silva é do Acre, gente, e faz... Depois eu vou mostrar os bonitos artesanatos que a Marina Silva faz e que usa, mas a gente abriu o programa de hoje falando dessa ação que não foi julgada, não chegou a ser julgada no STF, é uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais. O que é isso? É uma ação cheia de argumentos para dizer para o STF que não é possível que esteja na linha de substituição da presidência da República uma pessoa que é réu. Não era uma ação contra o Cunha, era uma ação contra uma situação, só para mostrar que não deve estar na linha de substituição da presidência da República, ou na linha sucessória, alguém que é réu. E essa ADPF tem até no texto, eu vou mostrar aqui para o Alê, vê se dá para chegar daí até aqui, Alê. Tem até aqui no texto uma parte que diz claramente que essa ação não se cogita da nulidade dos atos praticados até o reconhecimento da inconstitucionalidade ora questionada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o STF tivesse julgado essa ADPF, não iria anular nada do que o Cunha fez, muito menos anular o impeachment. Por que é que estão saindo tantos boatos dizendo que essa DPF da Rede ia acabar anulando o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Eu acho que tem uma parte que é o desconhecimento do conteúdo e a outra parte, com certeza, é a disputa política com base não na verdade, mas na formação de versões. E claro que a DPF ela tem sim um conteúdo abrangente que dá um procedimento para as atitudes republicanas à frente das instituições. E se a Constituição diz que nenhum réu pode ocupar a presidência da República, quem está na linha sucessória e com o impeachment e se tivermos a ascensão do vice-presidente Temer, quem vai para a linha sucessória é o Cunha. Como ele é réu, então não poderá. E como também o presidente do Senado, Renan Calheiros, tem 12 processos contra ele por denúncia de corrupção, por corrupção também no âmbito da Lava Jato. Quando se transformar réu, também não poderia, ou quem quer que seja. É um procedimento para quem quer que vá para a linha sucessória. Se é um documento tão amplo assim, e se criaria uma jurisprudência que depois poderia ser usada municipalmente, estadualmente, se é um documento que, aliás, todos podem ver, está à disposição no site da Rede, está à disposição no site do STF, chama ADPF,
402. Por que outros partidos procuraram a rede para assinar esse documento? Esses partidos que falam pela moralidade? Nós tivemos o apoio, enfim, dos partidos, mas a DPF foi assinada pela Rede Sustentabilidade. Só a rede? Mas isso não significa que não tenha o apoio de outros partidos. Existem algumas iniciativas que são feitas conjuntamente, outras que são feitas individualmente. Então, nesse caso, o que nós queríamos era dar a oportunidade de debater um procedimento que seja válido para a República, que não se permita que qualquer pessoa que esteja na condição de réu possa assumir a linha sucessória da presidência da República. E, em hipótese alguma, isso suscitaria a nulidade para os atos que já foram praticados. Aliás, há uma larga jurisprudência nas instâncias superiores, na mais alta corte, em que isso não é possível. É um texto, então, pela moralidade, um texto simples e fácil de ser lido. Eu não compreendi por que o STF não julgou o que estava previsto para ser julgado, né? Que tinha sido previsto pelo ministro Marco Aurélio Mello de ser julgado agora essa quinta-feira. A senhora tem esperança de que essa DPF venha a ser julgada? Ainda que a decisão tomada a partir, enfim, do relatório do ministro Teori Zavascki, por iniciativa do Ministério Público, que já estava em tramitação, bem anterior à iniciativa da rede, ainda que esse tenha sido um ato fundamental e que deu uma resposta a algo que o país já estava esperando há meses com o afastamento do deputado Cunha, tanto da condição de presidente da Câmara dos Deputados quanto do seu mandato, esse ato da rede, essa DPF, no meu entendimento, ela precisa ser julgada, porque ela cria um procedimento. Mas, diante da emergência, do clamor que o país estava vivendo, com uma situação já de total constrangimento para as instituições públicas, no caso, o parlamento, a decisão do ministro Teori Zavascki foi muito importante, um relatório muito bem substanciado, contundente e com uma argumentação bastante forte, que não criou nenhuma fragilidade constitucional, porque não houve ali uma interferência nos poderes, né? Mas fica aqui a dica, então, de julgarem para o STF, de julgar a DPF da rede, porque se tem tempo para julgar pipoca no cinema, pode ter tempo também para julgar um documento importante que pede que simplesmente nenhum réu venha a estar na linha sucessória da presidência da República. Mauro, já temos perguntas do público chegando? Muitas perguntas do público. Boa noite, Mariana. Boa noite, Marina. Boa noite a você que nos acompanha e que envia as suas perguntas com a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Uma pergunta que chegou do Wellington Costa, sabendo que a rede defende a convocação de eleições, ele pergunta o seguinte: é possível um presidencialismo sem barganha com o Congresso? E eu até queria emendar. Adiantaria novas eleições, mas com o mesmo sistema político-partidário? Primeiro, a gente tem que pensar que nós estamos numa crise profunda, política, econômica, social e principalmente de credibilidade. No meu entendimento, o impeachment não é golpe, tem base legal, porque foi cometido, sim, crime de responsabilidade, sobretudo, crime contra o orçamento público, com operações de crédito que não estavam autorizadas pelo Congresso Nacional, mas tem a legalidade, mas, no meu entendimento, não alcança a finalidade. E não alcança a finalidade por quê? O PT e o PMDB governaram juntos esses 12 anos, praticaram os atos que hoje estão sendo denunciados pela Lava Jato juntos, e nunca vi o vice-presidente Temer fazendo críticas às decisões que vinham sendo tomadas pela presidente Dilma. Inclusive, então, ele também assinou alguns decretos. Ele também assinou alguns decretos. Então, ainda que tenha a legalidade, não cumpre com a finalidade. Qual é a finalidade? Resolver o grave problema que o país está vivendo. Um deles, a questão da falta de credibilidade
da falta de legitimidade para tomar medidas que nos levem a uma saída para essa crise. Diante dessa situação, em que, ainda que não seja golpe, mas não será a solução para o país, eu defendo novas eleições via TSE, porque o TSE, se julgar a ação que está em tramitação, que diz que o dinheiro do Petrolão foi utilizado para fraudar as eleições, comprovado peremptoriamente essa denúncia, e a Lava Jato já deu farto material de que, de fato, foi utilizado para fraudar a eleição, caça-se a chapa e convoca-se nova eleição. Você está usando a palavra fraudar. O dinheiro que saiu da Petrobras e teria ido, então, para a chapa Dilma Temer. Por que você escolheu essa palavra, fraudar? Não foi só um dinheiro usado? Não, porque passa a ser uma eleição fraudulenta. Se houve o uso do dinheiro ilegal, da corrupção, para forjar um resultado com abuso do poder econômico, com dinheiro que sequer, em alguns casos, foi adequadamente declarado, e a origem desse dinheiro por pagamento de propina, isso passa a ser uma fraude eleitoral e, portanto, é passivo de nulidade em função da comprovação desses atos criminosos. E como não existe a eleição do vice-presidente, ele é instituído pela eleição do titular, no caso a presidente Dilma, a chapa inteira seria anulada e convocada novas eleições. Como se pode fazer para evitar que as pessoas possam repetir erros que foram praticados no passado na escolha? É a democracia. Mas eu acho que, nesse momento, o que tem maior possibilidade de criar um caminho nesse ermo que nós estamos vivendo é a convocação de novas eleições. A gente viu que o STF... Eu vou só fazer uma observação, que é o seguinte: a gente viu que o STF acabou julgando uma coisa extremamente importante diante da pressão também da opinião pública. A senhora acredita que esse deveria ser também o caminho no TSE? Assim, o povo brasileiro tem que ir às ruas para pedir novas eleições, se assim o quiser? Ou talvez agora estejam todos conformados com um novo governo e, naquele momento, de vamos dar uma chance para ele? O problema está na origem, porque se essa eleição foi fraudada pelo dinheiro ilícito do Petrolão, não há uma saída que possa ser aceitável do ponto de vista da República com quem quer que seja que tenha participado dessa fraude. Portanto, a denúncia continua gritando por um julgamento. É claro que a justiça não é passível de pressão, não é? A justiça, se ela funcionar mediante pressão, cria um desvio da sua função, da sua finalidade, mas ela tem sentido de urgência. Tanto é que o tempo da justiça é diferente do tempo da política, não é? Os julgamentos que estão sendo feitos hoje no Supremo, é claro que ele considera a emergência, mas, por exemplo, o ministro Teori teve todo o tempo para fundamentar o seu voto, a sua decisão, sem ferir os processos, o trâmite adequado para o rito de uma ação como essa que afastou o presidente da Câmara dos Deputados. Não é que agiu por pressão, agiu com sentido de urgência que a própria Justiça tem, de acordo com os procedimentos previstos em lei e na Constituição. Nesse caso, a movimentação da sociedade é um bom referencial para o TSE. Não é o TSE passando por cima de 53 milhões de votos dados à chapa Dilma Temer. É o TSE devolvendo a 200 milhões de brasileiros a possibilidade de reparar o erro que foi induzido a cometer se de fato houve o dinheiro da corrupção fraudando a eleição. E a Lava Jato tem demonstrado que esse dinheiro foi utilizado de forma ilícita para a campanha da chapa Dilma Temer. Uma nova eleição com o presidente chegando e se encontrando com o mesmo sistema político partidário que está aí, inclusive com o mesmo Congresso, tendo que negociar da mesma forma que o vice-presidente Michel Temer está negociando e apanhando da própria base do PMDB para conseguir formar o ministério? A forma como se ganha determina a forma como se governa.
A forma como se ganha uma eleição determina o tipo de aliança que se vai fazer. Obviamente que o vice-presidente hoje está repetindo os mesmos erros praticados pela presidente Dilma, porque ele faz parte do mesmo processo e, como eu tenho repetido, são irmãos siameses, são faces da mesma moeda. É por isso que foi dito que seria um ministério de notável, e hoje a única coisa que se notabiliza é que os mesmos procedimentos do governo da presidente Dilma estão agora sendo levados a cabo por ele na composição do seu ministério, inclusive com pessoas que estão sendo investigadas pela Lava Jato. Que o próprio Temer diz que não vê problema nenhum em indicar pessoas que estão sendo denunciadas na Lava Jato para assumirem cargos no Acho novo que governo. um momento em que a sociedade clama por mudança, e esse trabalho todo que a Lava Jato, não só a Lava Jato, mas inclusive as outras operações que estão investigando fundos de pensão, a questão das medidas provisórias, tudo isso está trazendo um farto material que não pode colocar em risco aquilo que a sociedade está querendo, que é ver o Brasil sendo passado a limpo. Então, a sociedade está pedindo essa transformação já faz muito tempo. A sociedade brasileira tem essa sensação de indignação e depois ela acaba com a sensação de que nada e morre na praia. Esse governo provável ou futuro, governo Temer, é uma resposta rápida. Então, tira Dilma, vamos tentar resolver. Um governo Temer é uma resposta rápida, mas ele seria um governo de transformação? Não consigo imaginar sequer que a sociedade, no seu conjunto, acredita nisso. Até porque 54% dos que querem o impeachment da presidente Dilma também querem o impeachment do vice-presidente Temer. E 62% dos brasileiros querem uma nova eleição. E mais ainda, o vice-presidente Temer começou, nas primeiras pesquisas que foram feitas, acho que até pelo Datafolha, com 16% de brasileiros que acreditavam que ele poderia fazer um bom governo. Quanto mais ele se aproxima dessa possibilidade, mais ele vai perdendo popularidade. Na última pesquisa, ele tinha apenas 8% de brasileiros que acreditam que ele poderá fazer um bom governo. E mais ainda, quando ele é testado em intenção de voto, se ele fosse se submeter a uma eleição, somente 1% dos brasileiros votariam nele. De sorte que nós estamos diante de uma situação que não é uma questão de que é um caminho mais rápido, é o que é mais eficaz, é o que é melhor para o Brasil. Não se pode aproveitar a crise para mais um projeto de poder. O que a gente tem que fazer é aprender com essa crise para um projeto de país. E o que vai acontecer, sequer é a solução. Mesmo que fosse por uma nova eleição, é uma transição, só que com uma diferença. Você teria que apresentar um programa, você teria que debater com a sociedade, se comprometer com ela, vir legitimado para implementar as medidas que são necessárias e que seriam pactuadas com a sociedade. Sem essa legitimação do voto, a senhora acredita que Michel Temer não vai ter força para fazer as mudanças que seriam necessárias ou não tem nem vontade política para isso? Eu diria não terá legitimidade. Primeiro porque, durante esses 12 anos, junto com o PT, foi parte das decisões equivocadas que foram tomadas em relação à agenda econômica, foi parte das decisões que levaram a essa crise política e o PMDB tem pessoas implicadas na mesma altura e profundidade que o PT tem no âmbito da Lava Jato. Alguns já na condição de réu, como é o caso do Cunha, outros denunciados, esperando a decisão da mais alta corte do país. Mas há até a informação, não é, de que era feita uma divisão das diretorias da Petrobras entre os dois partidos e que tinha até uma coordenação de propinas, que era conjunta, para que um passasse a perna no outro, como dizem por aí. De sorte que nós temos uma situação, e quando eu falo isso, eu não estou condenando a priori o presidente ou a presidente, eles estão, no caso a presidente, passando por um processo de impeachment, que eu acho que deve
ser concluído e não é golpe, tem base legal e eu defendi a admissibilidade do impeachment por entender que há base material de crime de responsabilidade, porque houve ali operação de crédito através dos bancos públicos na ordem de 60 bilhões, sem que tivesse autorização do Congresso. E agora, o que eu acho que nós deveremos fazer é continuar com a tese de uma nova eleição, para que a gente possa, com base na legitimidade, no debate, devolver para a sociedade quais são as bases para uma transição e uma nova saída eleição para a crise. Para eleger alguém para fazer essa transição até 2018. Até 2018. Obviamente que com base em um programa, com base na verdade, porque a eleição de 14, Mariana, ela foi feita com o governo ocultando inteiramente a verdade. Nós já estávamos ali à beira de um colapso econômico, como se vê hoje. Sim, mas alguns todos poucos esses analistas fatos, disseram isso. Exato. Eu e o Eduardo, quando ainda era vivo, tivemos a coragem de dizer que nós iríamos pagar um alto preço se medidas não fossem tomadas com urgência. E pagamos, digamos assim, um preço muito difícil, muito caro, em função da coragem que tivemos. E aqueles que ocultaram a verdade, agora não terão mais como ocultar. Nós já estamos com 11 milhões de desempregados, nós já estamos com uma inflação em 2 dígitos, nós já estamos com um país com juros altíssimos e nós já estamos com os estudantes que eram beneficiados do FIES, os estudantes que eram beneficiados do ProUni, de tantos mecanismos, os trabalhadores que eram beneficiários pelo Pronatec, já estão prejudicados com a perda dessas políticas sociais. Agora terá que ser feito um debate com base na verdade. Quem quiser acreditar em saídas mágicas, aí não se pode fazer nada, mas eu acho que a sociedade está aprendendo. Dizem que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros e que estúpidos são aqueles que não aprendem nem com os seus próprios erros. Então, nós agora não temos por que repetir os mesmos erros. Nós já sabemos que não há saída mágica, mas é possível sim uma saída. Recuperar os fundamentos da política macroeconômica, investir em políticas sociais que sejam institucionalizadas e não fulanizadas, para que as pessoas que vivem em situação de risco realmente... Institucionalizada e não fulanizada. É o seguinte, um projeto, uma ideia, se transforma em algo do povo brasileiro, não de alguém. O Plano Real é de fulano, o Bolsa Família é de cicrano. Não, é do brasileiro. Exatamente. Tá? Institucionalizada, não fulanizada. Temos que parar de fulanizar, né? Exatamente. Marina, vou deixar o Mauro fazer uma pergunta. Muita gente perguntando se a senhora não estaria defendendo novas eleições neste momento pelo fato de se encontrar na liderança de muitas pesquisas de opinião de intenção de voto. Resposta no próximo bloco. Até já. Voltamos ao vivo com Marina Silva e a pergunta que você mandou pela internet, lida pelo Mauro Taliaferri. Vários internautas perguntando para a senhora se o fato da senhora defender eleições neste momento não se deve ao fato da senhora estar na liderança de várias pesquisas de intenção de voto também nesse momento. Bem, primeiro, deixar bem claro que eu defendo uma nova eleição por convicção, por achar que isso é o que é melhor para o Brasil, que é o que pode ajudar a criar um caminho nesse deserto, nesse ermo em que a gente está metido. E uma outra coisa é que quando eu comecei a defender a ideia de uma nova eleição, eu sequer estava empatada ou à frente das pesquisas, não é? Eu estava em terceiro lugar. E um outro elemento, quando eu comecei a defender a ideia, eu sequer podia ser candidata, porque para ser candidato você tem que ter 1 ano de filiado. Eu tinha acabado de me desfiliar da rede, do PSB, e me filiado à rede. Depois é que mudaram a lei para que fosse apenas 6 meses. E mais ainda, a ação que nós temos no TSE não é uma ação que foi feita pela rede. Quem entrou com a ação foi o próprio PSDB. E mais ainda, quando a rede foi criada, ela só foi legalizada depois que mudaram a legislação para que a rede não tivesse os mesmos direitos
dos partidos que foram criados até então, até o partido do Kassab, do Paulinho, da Força Sindical. Quando a rede foi criada, mudou a legislação para que o fundo partidário ficasse incomparavelmente menor que o dos outros partidos. Nós só vamos ter 12 segundos de televisão e ainda fizeram uma mudança na lei para que só pode participar de debates quem tiver 9 deputados federais. Como a rede só tem 4, eu sequer poderei participar de debate. Eu defendo por convicção, por achar que é o melhor para o Brasil, e você não pode ter uma ética de conveniência, de abrir mão daquilo que você acha que é o certo, que é o melhor, em função do seu interesse Falando de conveniência, pessoal, a gente vai tocar agora no assunto delicado, porque essa semana fez 6 meses daquele acidente, daquela tragédia em Mariana, Minas Gerais, com a queda da barragem da Samarco Mineradora. A Elisa, o Veldman, o Lucas e o Carlos querem saber da sua postura em relação à tragédia do Rio Doce. O Veldman é até mais agressivo, ele diz, não estou falando de notinhas, mas de ações. As pessoas sentiram a falta de Marina Silva ambientalista neste momento. Depende do tipo de falta que elas estão se referindo, certo? Se era a presença no local para faturar politicamente em cima daquele crime que foi praticado pela Samarco, então eu não tenho como preencher essa falta. Eu nasci e me criei vendo tragédias na minha vida, não é? Da minha adolescência até os meus 28 anos, eu vi 5 pessoas serem assassinadas. E eu vi muitas pessoas, às vezes, comparecendo aos atos só para faturar politicamente, em cima daquelas mortes. Então, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu não tenho hoje uma função pública como deputada, como senadora, como ministra, ainda que eu seja uma figura pública que tenha uma responsabilidade política. Naquele momento, daquele crime ambiental, toda aquela tragédia, ali se fazia necessária a presença do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, da presidente Dilma, da ministra do Meio Ambiente, do governador de Minas Gerais, do secretário de Meio Ambiente, de todas as autoridades que tinham um papel efetivo. A minha presença ali faria sentido se, por exemplo, fosse um desastre que sequer estava sendo noticiado e se eu, com a minha figura, pudesse dar visibilidade para aquele episódio, mas a mídia já estava dando visibilidade mais do que suficiente. A senhora não quis correr o risco de ser chamada de oportunista ao aparecer usando toda aquela lama como palanque também. Não é por uma questão de não correr o risco, é por uma convicção mesmo. Eu acho que a minha trajetória, o meu compromisso com a causa ambiental, conhecendo profundamente essa causa, não me permitia os meus valores de faturar em cima daquela desgraça. Mas ações efetivas foram tomadas? Ações afetivas no que está ao meu alcance, com os meios de que disponho, sim. Por exemplo? Por exemplo, eu fui para a França, procurei a equipe do professor Edgar Morin, que tem um tribunal internacional para fazer julgamentos éticos e políticos de crimes ambientais dessa magnitude. Apresentei a eles a sugestão de que façam um tribunal para julgar o episódio de Mariana, o crime de Mariana, e colocar no eixo da discussão internacional a Samarco, porque o que aconteceu em Mariana não é só em Mariana, acontece em outras regiões do mundo. E uma outra coisa que fiz foi, conversando com advogados, com juristas, não é? De que eles me ajudassem a pensar uma iniciativa de lei que transforme crimes dessa magnitude em crimes hediondos, para que, ao acontecer, imediatamente sejam bloqueados os bens da empresa, dos seus diretores, e que eles sejam privados de sair do país e pagando todas as multas, tudo o que é necessário. Isso são medidas efetivas.
Obviamente que elas têm um tempo de maturação, mas aí sim está a efetividade. Já conversei com o deputado Alessandro Molon, que está preparando essa iniciativa, já conversei com algumas organizações da sociedade civil para que a gente faça um grande abaixo-assinado para que essa iniciativa no Congresso seja calçada pela assinatura de milhares de brasileiros. O processo com o Edgar Morin, eles estão buscando algumas entidades que possam ser sua contraparte para montar o tribunal. Essas organizações já vão fazer, me parece que na semana que vem, uma primeira reunião. É um trabalho que se faz como parte da vida, como parte do compromisso. Não é para ficar, sabe, faturando em cima. Quando a imprensa me pergunta, eu falo, mas isso são ações concretas e ações efetivas. E existem outras iniciativas que podem ser feitas, porque, no caso do que aconteceu em Mariana, é um desastre semelhante àquele que aconteceu no Golfo do México. E precisa também que, internacionalmente, eles paguem o preço pelo crime que praticaram no Brasil. E medidas podem ser tomadas. Por exemplo, agora, com a discussão do Código da Mineração, mesmo com todo esse desastre, com todo o crime ambiental, com toda a tragédia social, econômica, política, de tudo o que aconteceu, não é? Ainda estão propondo flexibilizar a legislação ambiental para a mineração. Ainda existem aqueles que têm a coragem de propor que se faça licenças por decurso de prazo, e não porque os problemas foram efetivamente resolvidos. Isso aí é um trabalho que você faz incansavelmente dentro do Congresso, com parlamentares, os parlamentares da Frente Ambientalista, o deputado Zequinha Sarney e tantos outros que trabalham essa agenda estão atentos para isso. Zequinha Sarney pode ser ministro do Meio Ambiente de um futuro governo Temer. Como a senhora avalia essa possibilidade? Bem, o que eu sei até agora é que esse governo está muito parecido com o que era o governo da presidente Dilma, inclusive com pessoas que estão denunciadas na Lava Jato. Não tenho conhecimento dessa possibilidade, mas o que eu sei é que nós temos um grande retrocesso que já está acontecendo no atual governo, em relação à legislação ambiental, em relação ao plano de combate ao desmatamento, criação de unidades de conservação, demarcação de terras indígenas, e que esse processo todo pode ser ainda aprofundado no futuro governo, porque o vice-presidente deixou vazar uma gravação onde é muito estranho de que ele não tenha se referido a um tema que é estratégico para a humanidade, que é a questão ambiental. Na Ponte para o Futuro não tem nada sobre meio ambiente. Nós lemos o documento. Não tenha também dito nenhuma palavra sobre a Lava Jato. Então, são duas coisas que, no meu entendimento, só temos aí prenúncios de retrocessos, além dos demais que nós já estamos vendo em relação à composição do seu possível futuro Duas governo. questões que estão se repetindo muito aqui, pelo que o pessoal que está participando do programa vem fazendo. A primeira é, as pessoas acham que a senhora fica muito em cima do muro. Isso é um preço que se paga por pregar uma terceira via na política? E segundo, muitas pessoas também cobrando uma posição da senhora sobre o apoio que a senhora deu ao candidato Aécio Neves nas eleições de 2014, o candidato que hoje aparece aí também sendo citado, por exemplo, na Lava Jato. No meu Twitter eles chamam a senhora de melancia, dizem que é verde por fora e vermelha por dentro. Infelizmente, a política ela vive uma crise muito grande. E as pessoas já não discutem ideias, não querem debater ideias. É muito mais fácil você botar um rótulo. Porque se você bota um rótulo, é mulher melancia, está em cima do muro, então já não precisa discutir e nem prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Eu não trabalho dessa forma. Aliás, talvez pelo fato de vir de uma trajetória em que você tem uma causa que não era causa de maioria e que sempre foi tratada de uma forma, digamos, a ser desconstituída por uma parte daqueles que fazem oposição à causa ambiental, eu aprendi que é melhor a gente ter uma outra pedagogia em relação à política. Por exemplo, em relação a essa história de que fica em cima do muro,
Para eles, não estar em cima do muro é ficar na polarização. Ou você está embaixo do guarda-chuva vermelho, ou você está embaixo do guarda-chuva azul. Se você estiver construindo uma outra posição, isso é ficar em cima do muro? Não, você só não tem que concordar com o azul ou com o vermelho, no caso o PT e o PSDB. Quando você assume a sua própria posição, não é? Quando me perguntaram, você vai ser oposição ao governo da presidente Dilma? Eu disse, não, nós vamos assumir posição, porque o que está levando o Brasil para o buraco é essa postura insana de oposição cega e de situação cega. A oposição cega só vê defeitos, mesmo quando existem acertos que são evidentes. E a situação cega só vê qualidades, mesmo quando existem defeitos que são evidentes. E isso faz até com que alguns políticos votem contra projetos que eram do seu próprio partido, da natureza do seu partido, só porque não foi o seu partido que apresentou. Exatamente. Então, isso mostra claramente para o povo brasileiro que os políticos não pensam no povo ou no país. Pensam nesse projeto de poder. Existe uma parte dos políticos que pensam. E eu repito, pessoas boas e preocupadas com o país nós temos em todos os partidos, certo? Mas, infelizmente, o que aparece para a maioria da sociedade, os que estão, digamos, no campo, são aqueles que têm essa postura do poder pelo poder. Eu acho que a gente tem que assumir posição. Assumir posição é você olhar no mérito cada proposta. Se é algo bom para o país, não tem por que ser contra. Se é algo ruim, não tem por que ser a favor. Não se pode ter alinhamentos a priori. Não dá para dividir o país entre nós e eles. Meio. Só ficou faltando chegar a uma conclusão. Em relação ao apoio ao Aécio Neves no segundo turno da eleição de 2014. A senhora se arrepende? Não. Naquele contexto, nenhuma dessas denúncias estavam postas. E, obviamente, que o apoio que foi dado ao Aécio Neves foi em cima de um compromisso que ele assumiu de que iria manter o Bolsa Família, iria manter o Minha Casa Minha Vida, iria manter políticas sociais que são importantes para a sociedade brasileira, não permitir que a demarcação de terras indígenas seria feita pelo Congresso Nacional, mas continuaria uma prerrogativa do Poder Executivo para não levar a uma situação em que nunca mais uma terra indígena fosse criada, assumir o compromisso de que a reforma agrária passaria a ser prioridade no seu governo, porque no governo da presidente Dilma houve uma diminuição significativa de projetos de reforma agrária, demarcação de terras indígenas. Então, do mesmo jeito que o presidente Lula fez uma carta aos brasileiros para dizer que não iria destruir a política econômica que estava dando certo do governo Fernando Henrique Cardoso, eu sugeri que o governador Aécio Neves apresentasse uma carta compromisso, não comigo, mas com a sociedade brasileira, de que ele iria manter as políticas sociais e as políticas ambientais que eram importantes para o país. Então, aquilo ali foi uma postura assumida de forma programática, em que eu não tinha como me furtar de ajudar que o Brasil tivesse uma alternância de poder. É bom para a democracia que se tenha alternância de poder. Não é bom para a democracia essa ideia de você entrar no governo dizendo que o seu projeto é um projeto de 20, de 30 anos. Aí as pessoas, em vez de fazer o que é necessário para o país, faz o que é necessário para os seus 20 anos de poder, mesmo que seja praticar crimes contra as finanças públicas e contra as instituições públicas. Eu penso em projeto de país e foi, naquele momento, naquele contexto, foi acertado. Isso gera um alinhamento depois das eleições? É claro que não. Agora, eu espero que o Brasil aprenda a debater ideias, projetos, propostas para o Brasil, e não ficar trabalhando o bilionário Jorge Paulo Lemann falou nos Estados Unidos, para os estudantes de uma universidade nos Estados Unidos, que enquanto houver muita diferença social, enquanto houver desigualdade, não vai dar para ter um país mais justo, não vai dar para ter um futuro melhor para todos. Agora, o governo, nessa última semana, o governo Dilma, faz algumas propostas, inclusive para taxar heranças acima de 5 milhões, as doações acima de 1 milhão.
qual é a sua posição a respeito dos impostos no Brasil, da maneira como eles são divididos e como eles são pagos, da carga que fica em cima da classe média, dos impostos para os ricos, que aqui são tão menores do que em outros países? Bem, em relação a medidas que estão sendo tomadas nas últimas semanas, essas medidas não foram tomadas ao longo dos primeiros 4 anos de governo. Como eu disse, tivemos retrocessos que foram muito grandes, inclusive na agenda de reforma agrária, de demarcação de terra indígena e da agenda dos quilombolas e várias políticas que eram importantes e relevantes. Acho que existe muito mais a preocupação em fazer algo que permita reaglutinar apoios nesse momento difícil do que em função de uma convicção de que aquelas medidas deveriam ser feitas, tanto é que não foram feitas anteriormente. Em relação à questão da carga tributária, de fato, ela é muito pesada sobre os brasileiros, sobre a classe média, mas também sobre o empresariado. É um sistema muito complexo e mais do que pensar na questão de uma reforma tributária, que obviamente precisa ser feita, com a ideia do princípio da justiça tributária, da transparência, da justiça tributária, que é fundamental, não é? E da simplificação. É preciso que se pense, como diz o economista Eduardo Janetti, um novo ciclo fiscal. Esse ciclo fiscal que nós temos hoje, ele está em completa decadência e estagnação. É preciso que a gente pense esse novo ciclo com base no que seria um novo pacto federativo, onde os recursos que são arrecadados não fiquem concentrados na União e possam ser também distribuídos para municípios e os estados. Então, é um debate bastante amplo, mas que deve levar em conta a questão da transparência. Os impostos estão sendo usados para quê? Os impostos que nós pagamos, eles não estão significando uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, não estão significando segurança para os brasileiros. 56 mil pessoas estão sendo assassinadas. Eles se transformam em obras superfaturadas que depois, né? Às vezes uma ponte que vai de nada para lugar nenhum. Obras, eu tenho uma pessoa que escreveu um artigo, ele, enfim, era um delegado da Polícia Federal, que ele diz que pior do que as obras inacabadas são as obras que nunca deveriam sequer ter sido começadas, porque elas não ligam nada com nada. É apenas a agenda de alguém que levou um projeto para o balcão do governo e convenceu o governo a fazer algo que é para ele ganhar alguma coisa em detrimento do interesse da sociedade. A gente tem mais algumas fotos, mais algumas participações para você ver de Marina Silva. A gente vai mostrar algumas fotos também, um pouco da sua juventude. A gente achou algumas fotos antigas, bem antigas. Essa de cabelo comprido. A senhora se lembra onde estava aí? É a margem do Rio Acre. Eu sou professora, né? E para dar aula, eu dava aula num colégio. Eu morava num bairro de periferia, que é a Cidade Nova, então eu tinha que atravessar o rio, a gente atravessava o rio de canoa, porque se fosse pelo caminho normal, seria bem mais longe. Então, aí a margem do Rio Acre, fazendo a travessia na canoa para ir dar... E Marina Silva ali à frente dessa fila. Ali é o empate, né? Em 86, foi o último o penúltimo empate que eu participei com o Chico Mendes, que consistia numa estratégia de ocupar uma área que ia ser destruída com crianças, idosos, os seringueiros, para evitar que os fazendeiros derrubassem aquela área de floresta. Aí foi na Fazenda Bordon, eram mais ou menos 700 hectares de floresta que seriam derrubados, e nós estávamos chegando para o empate. Nessa época, eu tinha 26 anos. Essa é uma foto de família, 4 filhos, né? Os meus filhos, Danilo, Moara, Maiara e Shalom, enfim, são bênçãos que Deus me deu. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta para saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de Marina, que conhece tanto o Brasil. Até já. Se quiser perguntar, pode. Voltamos ao vivo com Marina Silva, que está nessa Vogue, na Vogue desse mês, com a Naomi Campbell na capa.
comemoração dos 41 anos da Naomi. Marina Silva, uma das fotos, é essa daqui que você vê no telão atrás da gente. Marina Silva que aparece na Vogue com o colar feito por ela mesma. É você mesma quem faz seus colares, todos os que você usa. Eu achei que fosse uma marca famosa e conhecida de joias da floresta. Conta um pouquinho sobre essa peça. Bem, eu ganho alguns presentes, enfim, a maioria das comunidades indígenas que eu adoro usar, mas a maioria são feitos por mim. Não é? Esse aqui foi eu mesma que fiz, eu tenho uma oficina em casa, não é? Tenho um torno, eu trabalho e faço as minhas peças e para alguns amigos. Isso parece coco. Isso aqui é o açaí, essa cânula é feita do açaí, essa abotoadura é feita com a semente da paxiubinha, isso aqui é feito com paxiubão, isso aqui é feito com murmuru, que são palmeiras da Amazônia. Palmeiras da Amazônia. Exatamente. E ó, ela trouxe na bolsa e eu pedi para mostrar para vocês o famoso batom de beterraba, tá? Que ela mesma faz o próprio batom. Eu vou devolver agora o batom, que eu roubei o batom da Marina Silva. E aqui eu quero te oferecer, enquanto o Mauro faz uma pergunta, eu quero te mostrar um presente que a nossa produção comprou para você, porque foi feito também por uma comunidade indígena. Olha, que lindo. É uma pedra ametista e essa trancinha foi feita por uma comunidade indígena também, para as mulheres. Que é? Isso é surpresa? Obrigada. Estamos fazendo um ano de programa, Marina. Opa! Então deixa eu mostrar mais um presente. Se você sentir falta ou saudades, ó. Essa foto do André Dibe, de uma comunidade no Acre. Olha, obrigada. Você gostou? Gostei. Eu achei linda. E parabéns pelo programa. Muito obrigada. É linda mesmo. Obrigada, Marina, que conhece tanto o Brasil e que o Brasil precisa conhecer um pouco mais. Só pra Belinha. Esse bolo maravilhoso. Gente, obrigada, eu não sabia que tinha. Adoro. Obrigada. Com Marina Silva, então, o que é isso? É pra estourar? Ó, do jeito que eu sou jeitosa, vai na câmera, tá? Vai bem aí na lente. Essa é pra vocês, muito obrigada. Obrigada pela companhia, pela audiência, pelo carinho nesse ano. Obrigada, Marina Silva. Que venham mais anos felizes e de debate, de muito debate, de política. Obrigada, Marina. Obrigada. Que Parabéns o Brasil tenha tido a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor uma brasileira que conhece tão bem o Brasil. Muito obrigada. Saúde! Agora quero ver as tacinhas, venham! E nós vamos abrir esse bolo, tá? Vou mostrar no Periscope. Peça essa que vem. Esse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar.